Olá, alunos. Sou o professor Carlos, professor de Sociologia e História. Hoje eu vou estar abordando para vocês o tema diversidade cultural. Vamos estar trabalhando também a habilidade do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, ciências humanas e sociais e o código 104. A competência que eu vou estar trabalhando, a competência 1. O que eu vou abordar nessa aula de hoje? Hoje eu vou falar com vocês, vou abordar o tema o que é cultura, cultura material, cultura imaterial, aculturação, assimilação cultural. O objetivo é levá-los a identificar e analisar as inúmeras identidades culturais no Brasil e no mundo, compreendendo que elas são constantemente construídas e reconstruídas por meio das relações que os sujeitos estabelecem com práticas, coisas e valores. A metodologia que eu vou estar explanando para vocês é a metodologia expositiva dialogada, onde você possa estar se interagindo diretamente comigo aí durante a aula, questionando, fazendo as suas perguntas e tirando as suas dúvidas. Hoje vamos explorar uma incrível diversidade cultural, tá, que existe ao redor do mundo e a importância da gente estar reconhecendo aí, defender essas multiculturalidades aí, onde vivemos em um planeta, com uma riqueza inigualável de tradições, línguas, crenças, práticas e formas de expressões aí cultural também. É fundamental entendermos como essas crenças elas nos enriquecem como seres humanos em sociedade. O que é cultura? Eu coloquei ali para você um questionamento. O que é cultura no seu ponto de vista? Quando você pensa em cultura, o que vem à sua mente? Vamos entender um pouco o que é cultura? Cultura ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, comportamentos e práticas que são compartilhados ali por um grupo de pessoas. Ela também abrange uma ampla gama de aspectos da vida humana, tá? Incluindo aí a arte, a música, a literatura, a religião, a linguagem, a culinária, vestimenta e as tradições e os rituais religiosos. Então todo esse conjunto de coisas é uma cultura de uma sociedade, ali se forma a cultura de uma sociedade. O que é cultura material? Vamos lá? Cultura material é todo tipo de patrimônio cultural feito de concreto ou de aço, e palpável, de um determinado povo, isto é, são elementos ali tocáveis e que de certa forma ajudam a identificar e caracterizar o povo, o povoado ali e a história daquela região ali. Também temos aí as pinturas, as esculturas, artesanatos, o paisagismo, fotografias, intervenções humanas na paisagem natural de um determinado local, literatura, os utensílios, tá? Desde a criação ali de uma invenção de uma pedra lascada até um supercomputador, tudo isso faz parte aí da cultura material, tá? O que é cultura imaterial? Vamos lá entender o que é cultura imaterial? Cultura imaterial é tudo aquilo que se faz parte da vasta gama da cultura social de uma sociedade, tá? Mas não existe concretamente. Ela pode ser considerada uma cultura imaterial, como exemplo, um idioma, as gírias, variações linguísticas, religião, as festas populares, os rituais, tá? Rituais religiosos, a dança, a música, lendas, crenças populares, a culinária. Tudo isso são manifestações da cultura imaterial. Eu coloquei aqui uma imagem de um frevo, que é de uma cultura nordestina do estado do Pernambuco, que faz parte também da cultura imaterial. No Brasil, o conceito de aculturação pode ser exemplificado pelo encontro entre os portugueses e os índios, tá? Vou dar aqui uma breve explanação para vocês. No período da colonização, no século XVI ao século XIX, onde essa aculturação foi imposta, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, eles forçaram os indígenas a abandonarem as suas crenças, a sua cultura, tentando aí a catetização, a mudança, a transformação cultural desses índios, através dos padres jesuítas. Também devemos lembrar que a escravidão negra ela foi um fator determinante para a criação da cultura, brasileira, tal qual nós temos hoje a nossa cultura fixa aqui no Brasil e faz parte aí dessa transição, dessa mudança. Com isso podemos concluir que a aculturação entre esses três povos aí, europeus, africanos e indígenas, ela originou na nossa cultura. Não só esses três povos, essas três etnias, mas dentro da assimilação cultural,
ou assimilação social, como é chamado também no nosso meio, dentro da sociologia, é o processo pelo qual pessoas ou grupos de pessoas adquirem aí características culturais de outros grupos sociais. O termo mais conhecido, algumas vezes utilizado também, é em relação à imigração, a imigrantes, onde um grupo de pessoas ou algumas pessoas saem do seu país de origem, migram para outra região ou para outro país, tá? Ali a única coisa que ele traz na bagagem é a sua cultura local daquele determinado lugar. Aí quando ele vai para outro estado, outro país, aí tem aquele choque, aquela assimilação cultural da cultura que ele tinha com a cultura daquele outro país, daquela outra região ali. A diversidade cultural é um tesouro que molda a nossa sociedade, tá? Enriquece as nossas vidas, valoriza, respeita, celebra as diferenças culturais e é fundamental para que a gente possa estar construindo um mundo mais justo, inclusivo, harmonioso, tá? Ao reconhecer essa importância dessa diversidade, dessa multiculturalidade, podemos promover a paz, a igualdade e compreensão mútua entre os povos. Então isso é muito importante para o desenvolvimento mútuo de uma sociedade, onde que tem que haver ali respeito de todas as culturas ali formada naquela sociedade. Eu deixei uma atividade fixada aqui para a próxima aula. Em grupos vocês irão pesquisar e problematizar para a gente bater um papo na próxima aula sobre o tema 1, etnocentrismo. Vocês vão conhecer o que é etnocentrismo. E tema 2, relativismo cultural, para a gente estar batendo um papo aí na próxima aula, tá? A gente conversar um pouquinho mais a respeito dessa diversidade cultural. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Desde já eu agradeço. Tchau.